Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nós estamos celebrando nesta Eucaristia o 26º domingo do tempo comum. E hoje também, não sei se falei na missa das 11, das 9h30, falei na missa das 11, é dia de São Vicente de Paulo. Então, um grande santo da igreja, um jovem santo, com 19 anos já era padre. Deus poderia fazer nós voltarmos no tempo, né? Porque estamos precisando de pessoas, não só padres, mas de pessoas que sirvam a Deus de verdade, sem hipocrisia, de verdade, com aquele amor, sabe? Com aquela vontade, sem falsidade. Deus quer pessoas que digam sim para Ele, mas faz, e faz com prazer, e faz com gosto. Não é fazer reclamando, não é fazer perdendo a paz, não é fazer perdendo a graça que Deus dá para fazer, não. Nós poderíamos, se Deus quisesse, né? Se Deus nos permitisse voltar no tempo, para Deus chamar mais. Aliás, Deus chamar não, Deus está chamando, talvez para Deus escolher, porque todos são chamados, todos vocês aqui são chamados a dizer o seu sim a Deus. Talvez todos nós, digo talvez porque pode ser que tenha alguém aqui que ainda está em cima do muro, não sabe o que Deus quer, não sabe qual é a sua vocação. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, só de uma única coisa. Não estou falando só de ser padre. Não é só ser padre, não é só pessoas para serem padres religiosos, religiosa que Deus quer. Mas ser santo todos precisamos ser, devemos ser, porque é o que Deus quer de todos. Então, na sua vocação, ser santo. E como tem se tornado uma realidade cada vez mais difícil, essa questão da santidade, né? Você viver a santidade, você viver a graça de Deus, viver na pureza, viver na fidelidade a Deus. Eu vejo jovens hoje, jovenzinhos, né? Vão crescendo, chega lá aos seus 14, 15 anos ou até menos, começam a conhecer certos pecados, coisas que tiram mesmo da graça de Deus, e aí vai conhecendo o pecado e vai gostando do pecado. Aí vive uma vida assim, vive uma vida desse jeito que eu vou dizer para você: serve a Deus, mas quer se servir do pecado quando não exerce o ministério. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja de fato ou não. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Não basta, não é o suficiente só dizer sim. Esse sim a Deus tem um preço muito caro, que, para falar a verdade, sozinho você não vai conseguir pagar este preço. Tem que ser com Deus. Tem um preço caro, alto. A palavra de Deus fala que se entrares para o serviço dele, então prepara-te para a aprovação. Como diz o ditado, tem que ter as costas largas para apanhar, para sofrer, mas sofrer em Deus.
sofrer as demoras de Deus em todos os sentidos. Não basta dizer só sim. Você que está aqui hoje, você que serve a Deus nessa missa, você acha que só dizer sim é o suficiente? Está enganado. Tem que viver um sim na sua plenitude. E o que é viver um sim na sua plenitude? Eu estou dizendo uma coisa, a coisa mais difícil de nós vivermos. É difícil, porém não é impossível, se nós o vivermos em comunhão com Deus. Não dá para caminhar sozinho com as próprias pernas. Todos nós aqui queremos ser fiéis a Deus, não queremos ser fiéis a Deus? Todos nós temos esse desejo de não desagradar mais a Deus. Então, sozinho você não consegue. Sozinho não dá. Tem que ser em comunhão com Deus. Hoje, a partir deste evangelho que ouvimos, Jesus nos contando uma parábola do pai que tem 2 filhos, tem uma vinha, e a analogia aqui é Deus que chama os seus para trabalharem na sua vinha. E aí Deus tem um monte de filhos. Você é filho de Deus, e Deus está dizendo: filho, filha, vai trabalhar na minha vinha. E qual é a vinha de Deus? Vocês sabem qual é a vinha de Deus? Teologia. Vocês sabem qual é a vinha de Deus? No mundo presente, Deus está te chamando. Qual é a vinha de Deus? Eu pago um jantar para você se você acertar. Churrascaria, eu pago um rodízio numa churrascaria para você se você acertar. Tem alguém com fome aí? Tem, tá com fome, não tá? Tá. Qual é a vinha de Deus? Fala aí, músicos. Vocês sabem qual é a vinha de Deus neste mundo? Sabe, Jonathan? Não? É o quê? Ah, servir a Deus. Ai, que lindo. Sabe? Linda C, sabe? Júlia, Francisca. É a igreja. A vinha de Deus neste mundo presente é a igreja. Deus está te chamando para trabalhar na sua vinha. Alguns vão dizer: não, eu não quero. Por que não quer? Bom, tem muitas justificativas. O que mais tenho escutado é: não posso, não vou aceitar porque, sabe, tem algumas coisas importantes para resolver. Não dá para servir. Não dá para trabalhar na igreja. Não dá para... Por falar em trabalhar na igreja, esses dias eu estava vendo alguns status, e aqui é uma crítica. Uma crítica e a crítica. Vamos chutar o pau da barraca aqui um pouquinho. Não é nem daqui, não é ninguém daqui. Não se preocupe. E não é nem católico. É porque eu não concordo. Um evangélico é da minha família, hein? E se estiver ouvindo, que bom. Vem que a gente conversa. Evangélico, vivia na igreja. Agora, esses dias postando no status, metendo, né? Vocês entenderam, o sarrafo nos membros da igreja dele. Esse é o tipo de pessoa que disse sim para Deus, mas não foi. Porque a igreja, enquanto corpo de Cristo, ela é perfeita. Só que a igreja, como sendo um corpo de Cristo, Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Evangelho de São João, capítulo 15, o ramos, a videira e os ramos. Existem alguns membros deficientes. Ah, mas Jesus é perfeito. Olha para a cruz, vê se tem perfeição na pessoa de Jesus. Não tem, todo machucado. Então tem alguns membros da igreja, se formos comparar, é uma mão
uma mão torta, um pé torto, tem deficiências neste corpo enquanto físico, igreja militante, não igreja triunfante. Todo este templo nos remete à igreja triunfante que um dia seremos. E sabe por quê? Porque Jesus, ele se faz presente aqui. Porque é a tua igreja, é a tua vinha, e Deus está te chamando para trabalhar na vinha dele. Você é qual desses filhos aqui que fala não, mas vai, muda de ideia, muda de vontade, de sentimento? Ou você é o filho que fala sim, e parece-me que este segundo filho até com uma certa empolgação, sim, Senhor, eu vou. O outro já, curto e grosso, não quero. Qual desses dois você é ou você tem sido? Não dá para ser filho de Deus dizendo sim para Deus e não fazendo, não vivendo sim. O que eu quero dizer a partir deste evangelho é que se você disse sim para Deus e está vivendo o não, está na hora de mudar, está na hora de voltar a viver o sim, de se arrepender do modo como você tem vivido na casa de Deus, no serviço a Ele, no seu ministério, e servir do jeito que Ele quer, como Ele quer, como Ele deseja. É por isso que vocês precisam, todos os paroquianos de todas as paróquias, precisam de padres chatos, mas santo. Porque querer ser de Deus e ser de Deus é exigir também do outro que ele também o seja. E se para isso tiver que ser chato, então bora lá, vamos ser. No final você vai agradecer. Ou vai ficar com grande peso na consciência. Poxa vida, se eu tivesse escutado aquele padre chato. Esses dias a gente celebrou o Padre Pio, né? Pensa num homem que enquanto vida era chato, porque era muito exigente, mas era santo. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Se você disse não para Deus, então mude e fala sim para Ele, porque Ele te chama. Para qual ministério, para o que Ele quer? Olha, não falta serviço para você na vinha de Deus, na igreja de Deus, não falta. Não falta. Tem muito serviço para você, mas você está dizendo não só não, como está vivendo o não. Tem que ser como Deus o quer. Até porque, lembram da primeira leitura? Disse na missa agora das 18, da primeira leitura do domingo passado, e eu falei, hein? O Carlos e a Márcia estavam na missa, né? Qual é a primeira leitura de domingo passado, Carlos? Qual é a primeira leitura de domingo passado? Isaías, qual é o capítulo? Aí pegou, né? 55. E lá Isaías está repetindo algumas palavras que Deus disse. Você lembra? Não, né? Mas você se lembra de muitas conversas que você teve com algumas pessoas de semana passada? Lembra? Você não tem vergonha na cara, não? Você está vivendo um não para Deus. Você está vivendo não. Você lembra com quem você esteve semana passada, com quem você conversou, o que você conversou? Você lembra de muitas coisas que você fez, mas não lembra do que Deus falou. Cuidado, porque isso não é obra de Deus. Estou lendo, no livro que eu estou lendo,
que fala da subida ao paraíso, fala-se muito de distrações que nos roubam de Deus. Esse é o 26º degrau da escada do paraíso. Muito. Lá na primeira leitura fala-se, repete o profeta Isaías, olha como Deus vai te recordar, o Espírito Santo vai recordar você. Meus pensamentos não são, e os meus caminhos não são. Pergunte-se a si mesmo, em que caminho você está? Em quais pensamentos e desejos você está mergulhado? Está mergulhando? Em que você está se banhando? Deus está dizendo, Deus disse e está dizendo de novo que Ele não pensa como você, que Ele não caminha num caminho igual ao teu. É você quem tem que pensar como Ele, e pensando como Ele, caminhar com Ele no caminho que é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí sim, você poderá entender um pouquinho a primeira leitura de hoje, que nos diz, só para terminar, quem é que está certo? Você ou Deus? Pega a tua vida, o modo como você a vive hoje, e numa conversa simples e breve, pode ser de 1 minutinho com Deus, responda para Deus, porque Ele está perguntando, quem está certo, você ou Ele? Não precisa dizer para o Padre, mas pode ser que o modo como você tem vivido, está vivendo, não estão sendo como Deus quer. Isso dá o direito a mim e à igreja, a mim como padre, em dizer, e é óbvio que eu vou dizer, que é Jesus, que é Deus quem está certo, e que são vocês, inclusive eu, que estamos errados. O que fazer para acertarmos, Padre? Pensar como Jesus e caminhar com Jesus. Se não mudarmos isso em nós, nos tornamos, aos olhos de Deus, mais ainda pecadores. E se não nos arrependermos, tua alma vai para o inferno. Você não vai para o céu. Você vai para o inferno se não mudar. É o que a igreja diz. Pecador que não se arrepende não entra no céu. Se não entra no céu, vai para onde? Para o inferno. Se não mudar, vai para o inferno. E não vai depois adiantar nada dizer, eu servi, eu fiz isso, Deus, eu fiz isso. Não vai adiantar nada para o padre dizer, Deus, celebrei missas com resfriado, gripado, atendi confissão, celebrei tantas missas. Não vai adiantar nada se nós não mudarmos em nós o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Tudo isso, e digo com autoridade, tem que estar em conformidade com Jesus. Compara a tua vida com a vida de Jesus e vê quem é que está certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio